Bom dia a todos, eu sou o professor Canelas, eu sou professor e coordenador da disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço, aqui do Departamento de Odontologia da Universidade de Brasília. E nesse vídeo de hoje a gente vai basicamente revisar e aprender um pouquinho sobre a anatomia mandibular, tá? A gente vai revisar a mandíbula, que é um osso tão importante para a odontologia, e vai estar tentando correlacionar aí algumas estruturas anatômicas, os principais acidentes, e explicar a importância deles para a prática odontológica segura. Então, pessoal, hoje a gente separou algumas mandíbulas aqui do nosso laboratório. Então, essa aqui é a mandíbula, né? Ela é um osso ímpar, pertencente ao viscerocrânio. Ela tem esse formato aqui de ferradura, né? Classicamente descrita pelos livros. A gente pode dividi-la basicamente aí em duas grandes áreas, né? O corpo, que seria toda essa região anterior, em forma de U, e os ramos, que é essa região posterior, tá? Vamos começar a falar dos ramos. Os ramos da mandíbula, a gente pode visualizar aqui tanto na face externa quanto na face interna. Na face externa, a gente vê aqui uma primeira irregularidade, né, que é uma tuberosidade, onde o músculo masseter se insere, que é o músculo da mastigação. Então, você vai ver aqui essa irregularidade, é a tuberosidade massetérica. Subindo, a gente vê duas importantes estruturas anatômicas, o processo coronoide, né, que é onde se insere o músculo temporal, e o processo condilar, ou côndilo mandibular, que é o que vai formar a nossa articulação temporomandibular. Então, o côndilo mandibular ele é conectado ao ramo através de um colo, né, um pescoço. Então, o colo do côndilo seria essa região, né? Na face interna do processo condilar, a gente vê uma pequena fóvea, que é a fóvea pterigóidea, ou seja, é onde se insere o músculo pterigoideu lateral, tá? Então, a gente já viu aqui o músculo masseter se inserindo, o músculo temporal e agora o músculo pterigoideu lateral, tá? Na face interna, a gente tem outro músculo da mastigação se inserindo, que é o músculo pterigoideu medial. E por ele se inserir aqui, você vai ter uma irregularidade óssea também, que é a tuberosidade pterigóidea. Então, tuberosidade massetérica, tuberosidade pterigóidea. Olhando agora o processo condilar, o processo coronoide, a gente vê ainda duas importantes linhas. Uma linha externa, tá? Que eu vou delimitar aqui para vocês, ó, que é a linha oblíqua externa, e a linha oblíqua interna, que é a que desce internamente. Essa linha oblíqua interna ela é chamada também, em alguns livros, de crista temporal, porque ele serve de inserção para o músculo temporal. Observe que a linha oblíqua interna, ela termina aqui numa região bem atrás do último dente, um pequeno triângulo. Esse triângulo aqui é o trígono retromolar, tá? Então, o trígono retromolar, ele se estende superiormente, ó, a crista ela vem uma continuação em direção ao processo coronoide, tá? Na face interna do ramo, a gente vê alguns outros acidentes importantes também. Aqui, ó, a gente vê a entrada do canal mandibular, por onde o nervo alveolar inferior vai penetrar para formar todo o plexo dentário alveolar inferior. Então, percebam que imediatamente abaixo da entrada do canal, a gente tem um pequeno sulco, tá? É o sulco milioide. Por quê? Porque é justamente o nervo milioide que vai estar marcando aqui essa estrutura óssea. Então, o sulco milioide. A gente vê, então, a língula mandibular. O que seria a língula mandibular? Essa projeção aqui, ó, que cobre parcialmente o canal mandibular, a entrada do canal, né? E ela é um ponto importante porque é onde se insere um ligamento maior que está relacionado aos movimentos da articulação temporomandibular, que é o ligamento esfenomandibular, tá? Ele vem lá da espinha do esfenoide até aqui a língula mandibular para restringir a movimentação da mandíbula durante o funcionamento da articulação temporomandibular. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui a mandíbula, a gente consegue identificar uma incisura, né? Essa incisura ela é chamada de incisura mandibular, ela separa o processo coronoide do processo condilar, tá? E a gente pode observar também que no ramo da mandíbula, como eu já falei, a gente tem o masseter e tem o pterigoideu medial. Ambos os músculos eles se juntam na região da basilar, né? Na parte inferior do ramo, e eles formam uma cinta. Essa cinta é conhecida como cinta pterigo-massetérica, tá? Uma cinta extremamente importante. E aí, pensando aqui nessa região de ângulo, a gente vai ter um ponto importante aqui, que é o gônio, né?
E alguns livros descrevem essa depressão à frente do gônio como uma incisura, a incisura antegoniana, tá? Que é um ponto de referência anatômica importante também para a identificação de alguns vasos faciais. Deixa eu ver se eu tenho alguma peça com uma imagem melhor. Ó, essa aqui talvez esteja um pouco melhor. A gente vê uma pequena depressão, essa incisura que está à frente do gônio, é a incisura antegoniana, tá? Então, tendo revisado aqui os principais acidentes anatômicos do ramo, a gente vai passar agora para a região de corpo da mandíbula, tá? O corpo da mandíbula, a gente poderia, de uma forma bem inicial, separar ele como basilar, que seria essa porção inferior, que ele é um osso mais corticalizado, mais resistente, né? E a parte alveolar, que seria essa porção superior, onde os alvéolos se encontram, né? Então, vamos começar a ver esse osso pela face interna, né? O que a gente identifica aqui? Primeiramente, a gente vê uma projeção óssea, né? Bem evidente aqui na face interna da mandíbula. Esse é a espinha geniana, tá? Essa espinha geniana ela vai servir para inserção de vários músculos, como por exemplo o genióide, o músculo genioglosso, são músculos relacionados com a língua e com o osso iódio, né? Com a musculatura supraioídea. Então, essa aqui é uma importante estrutura anatômica também. Acima da espinha geniana, com alguma frequência se vê um forame. Esse forame ele é chamado de forame lingual. É por onde entram, na maioria das vezes, alguns vasos relacionados aí à artéria sublingual ou submentoniana, tá? Então, elas entram aqui e se anastomosam para ajudar essa irrigação aqui dentro do osso. Numa outra visão, a gente consegue enxergar também aqui, ó, duas grandes fóveas. Então, uma fóvea aqui, ó, que é uma depressão, né, no osso, e outra fóvea aqui. Então, a gente tem duas fóveas para inserção aqui, que na verdade é uma marcação da glândula sublingual, tá? Então, a glândula sublingual, ela está aqui e acaba formando essas fóveas, que são as fóveas sublinguais, tá? Qual é a outra glândula que nós teríamos aqui? Temos na face interna a glândula sublingual e nós temos também as glândulas submandibulares. Glândulas submandibulares estariam localizadas nas fóveas submandibulares. Ver se a gente tem uma peça aqui com uma aparência talvez um pouco melhor. Essa aqui está um pouco mais pronunciada, tá vendo? Ó, essa depressão aqui é justamente aonde a glândula submandibular se aloja, tá? E aí, pessoal, a gente consegue identificar também aqui na face interna do corpo da mandíbula uma linha bem importante, que é a linha miloioide. Essa linha ela serve de inserção para o músculo, que vai ajudar a formar todo esse assoalho bucal, que é o músculo milioide. Então tá aqui, ó, a linha milioide, tá? E vale lembrar que ela tá aqui basicamente na mesma direção, ó, tá vendo? Do sulco que a gente já viu, que é o sulco milioide. Então tá aqui, ó, sulco milioide e linha milioide. Aqui é para o nervo e aqui é para inserção muscular. E tem um detalhe importante desse sulco milioide, dessa linha milioide, na verdade, é que essa linha, assim como essa região de proximidade do trígono retromolar, é uma região de inserção de uma RAF, que é a RAF buccinato-faríngea, ou pitérigo-mandibular, ligamento pitérigo-mandibular. Esse ligamento ele se insere tanto aqui na proximidade do trígono reto, como aqui nessa região, ele desce aqui e se insere aqui na linha milioide. Então, quais são as estruturas anatômicas que se inserem na linha milioide? O músculo milioide e esse ligamento pitérigo-mandibular, que é também chamado de RAF buccinato-faríngea. E por que ele é tão importante? Porque esse ligamento pitérigo-mandibular que vai formar aquela prega que a gente vê no paciente quando a gente pede para ele abrir a boca, né? Você vai executar uma anestesia, um bloqueio aqui do nervo alveolar inferior. É esse ligamento que vai formar aquela prega que vai nos nortear na direção de inserção da nossa agulha. Então tá aí, a inserção desse ligamento é bem nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? E aí, vindo aqui para finalizar essa face interna, a gente tem ainda duas grandes fossas, né, inferiores, que é a fossa para o músculo digástrico. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, uma outra peça, que essa aqui está bem evidente, ó, essa fossa aqui, ó. O ventre anterior do músculo digástrico, ele vai vir aqui e vai se inserir para fazer esse movimento de abaixar, de abertura de boca, de abaixar a mandíbula, tá?
Então, pessoal, a gente vai revisar agora numa visão anterior alguns acidentes anatômicos da mandíbula, né? Essa é a região mentoniana ou mentual, tá? Que a gente chama de mento, né? Então, é a parte anterior do corpo da mandíbula. Nessa porção anterior, a gente vai ver uma grande protuberância central, que a gente chama de protuberância mentoniana ou mentual. E a gente vai ver dois grandes tubérculos também, que são os tubérculos mentuais, tá? Seguindo nessa mesma direção, a gente vai ver aqui os forames mentonianos, que é por onde o nervo mentoniano sai, tá? O nervo mentoniano, então, ele é um dos ramos do nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, como a gente já viu, ele vai entrar no canal mandibular aqui, abaixo da língula mandibular, então ele vai penetrar aqui no ramo, ó, tá? E aí, durante todo o seu trajeto, ele vai ajudar a formar o plexo dentário alveolar inferior. E quando ele chegar na região mentoniana, ele vai se abrir nesse forame. Observe que o forame ele tem uma direção de abertura posterior. Então, o nervo ele continua na direção anterior como nervo incisivo. Então, aqui você vai ter o canal incisivo, que é uma continuação do canal mandibular. E esse aqui é o forame mentoniano, que é por onde se abre o nervo mentoniano. A gente pode mostrar essa peça aqui, ó. A gente vai ver aqui uma passagem por onde o nervo alveolar inferior passa, e aqui fica bem claro que ele tem um eixo de abertura posterior, né? Isso vai ter uma relevância clínica importante também para a anestesia dessa região. Então, o canal mandibular se abrindo aqui no forame mentoniano, tá? A gente pode destacar também que os processos alveolares eles estão separados, né, por essas cristas ósseas, que são os septos interalveolares, tá? E nós temos ainda os septos interradiculares, que seriam os septos que estão dentro dos alvéolos separando as raízes. Então, nos processos alveolares, basicamente dois tipos de septo. O septo interalveolar, separando dois alvéolos, e o septo interradicular, separando dentro de um mesmo alvéolo duas raízes dentárias, tá? Vale destacar também, nessa região anterior, que a gente pode diferenciar o trígono retromolar, que a gente já falou, que é esse pequeno triângulo, né, atrás do último dente. Talvez nessa peça aqui esteja melhor para visualizar, ó. A gente pode separar, então, aqui o trígono retromolar da fossa retromolar, que seria essa depressão que está mais lateral e em íntima relação de proximidade com o trígono retromolar, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma peça bem legal para finalizar, que é uma mandíbula, né, uma mandíbula com características atróficas. O que acontece? A gente sabe que hoje o osso alveolar ele é dependente da presença dos dentes, da função, né? Uma vez que o paciente perde esses dentes ao longo da vida, um processo de atrofia ele começa a acontecer. E esse processo de atrofia faz com que todo o osso alveolar suma. Então, a gente vê que a mandíbula ela fica restrita basicamente aí à porção basilar, né? E com essa reabsorção, existe uma superficialização dos forames mentonianos, que é por onde o nervo sai, tá? Isso é um ponto importante aí para a clínica, né? Principalmente para a reabilitação desses pacientes que podem começar assim, a manifestar algum tipo de sintoma, né? Por compressão de prótese, por uma superficialização aqui do nervo mentoniano. Uma outra consideração importante que vocês vão observar é que da mesma forma que acontece com o nervo mentoniano, acontece com a espinha geniana. Ela fica mais próxima, né, do rebordo ósseo. E essa proximidade, como eu já falei também, a gente tem inserção muscular, por exemplo, da língua, né? E aí essa inserção, o movimento lingual vai acabar influenciando aqui nessa inserção mais superficial, tá? Numa instalação de uma prótese, numa reabilitação mais à frente. Então, o que a gente consegue ver nessas mandíbulas é basicamente uma perda generalizada de altura por uma consequência da atrofia do osso alveolar, tá bom? Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todos vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente pretende lançar para ajudar os nossos estudantes da disciplina de anatomia. Obviamente, a gente vai disponibilizar esse acesso também para a comunidade geral, então eu peço para que vocês compartilhem os vídeos para que mais pessoas consigam ver o nosso material, ter acesso ao nosso conteúdo. Queria agradecer a atenção de vocês, fiquem à vontade para deixar sugestões e perguntas e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.